Capacidade aumentada via grandes incrementos. Então esse é o assunto do vídeo de hoje. Capacidade aumentada via grandes incrementos. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre administração estratégica e o livro-texto básico que eu estou utilizando é esse aqui, ó. Então é um livro que pertence à biblioteca aqui da PUC-PR, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e eu super indico o livro, se você quer entender um pouco sobre administração estratégica, indico a biblioteca da PUC e também indico a própria universidade, que inclusive foi onde eu me formei em administração de empresas há alguns anos. Então, capacidade aumentada via grandes incrementos, esse é o assunto do vídeo de hoje, e esse assunto tem a ver com o quê? Primeiro, com a administração estratégica, né? Afinal de contas, e a administração estratégica é uma grande área da administração, juntamente com a administração da produção, administração de marketing, administração financeira, administração de recursos humanos. Então, fora isso, né, capacidade aumentada via grandes incrementos também é um assunto que pertence à intensidade, ou seja, é um tópico sobre a intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes. A administração estratégica é uma área da administração que se preocupa, basicamente, em identificar oportunidades e ameaças, identificação também de pontos fortes e fracos. Pontos fortes e fracos têm a ver com o ambiente interno de uma empresa, enquanto que a identificação de oportunidades e ameaças tem a ver com o ambiente externo da empresa. E o ambiente externo da empresa, por sua vez, ele congrega alguns níveis, são 3 níveis básicos. Então, o próprio nível da empresa, o nível setorial, né? Então o nível de análise setorial do setor que a empresa está envolvida, e o nível do macroambiente. Sendo que o nível da organização tem as suas próprias características, o nível setorial tem a ver com a identificação de certos elementos, por exemplo, ameaça de entrantes. Você está num determinado setor, o seu setor é fabricação de calçados. Esse setor calçadista, quais são as ameaças de entradas? Já tratei sobre isso aqui no canal. Qual que é a intensidade de rivalidade entre os concorrentes do setor? Qual que existe, ou se é que existe, né, pressão de produtos substitutos do calçado, sei lá, o chinelo, por exemplo. Qual que é o poder de barganha dos compradores nesse setor? Qual que é o poder de barganha dos fornecedores? Então, veja que esses são elementos do ambiente setorial. E esse tópico de hoje, então, como já disse, e eu preciso sempre repetir, porque afinal de contas gravo esse vídeo primeiramente para que eu mesmo possa relembrar dos temas e também compartilhar aqui, capacidade aumentada via grandes incrementos com relação à rivalidade entre os concorrentes do setor. E aí um terceiro nível de análise é do macroambiente, né? Então o macroambiente, as forças político-legais, forças econômicas, forças sociais e forças tecnológicas. Então esses 3 são os 3 níveis de análise de uma empresa quando se pensa em identificar ou se busca identificar oportunidades e ameaças no ambiente que ela está envolvida, né? Macroambiente, ambiente setorial e a própria organização em si. Agora voltando para o assunto do vídeo de hoje, então. Capacidade aumentada via grandes incrementos. O que isso significa? O livro-texto básico que estou utilizando é esse aqui, ó, caso eu não tenha mostrado ainda. Acho que já, né? Se não mostrei, mostro novamente. É um livro bem interessante. Ah, já falei, né? É um livro sobre a administração estratégica. Capacidade aumentada via grandes incrementos. Se as economias de escala ditam que a capacidade produtiva deve ser acrescida apenas via grandes incrementos, então os acréscimos de capacidade conduzirão a um temporário excesso de capacidade no setor, o que resultará em cortes de preços. Esse problema caracteriza, por exemplo, a fabricação de cloro, cloreto de vinil e fertilizantes à base de amônio. Bom, deixa eu ver se eu entendi melhor e vou fazer a leitura desse texto novamente. Se as economias de escala, ou seja, produzir em grande quantidade, ditam que a capacidade produtiva deve ser acrescida apenas via grandes incrementos, ou seja, deve ser feito aumentar a oferta excessivamente, vamos dizer assim, então os acréscimos de capacidade conduzirão a um temporário excesso de capacidade no setor. Claro, porque se a economia de escala aumenta essa escala ainda mais, porque a economia de escala vamos pôr entre muitas aspas aqui, mas é como se fosse exponencial, um gráfico exponencial. Então, acontece um grande incremento, logo você vai ter o quê? Um excesso de oferta no mercado. Se existe um excesso de oferta naquele setor, então o preço tende a cair. Então veja que é sobre isso esse tópico, né? A capacidade aumentada via grandes incrementos significa que se você força todo o setor a produzir mais por conta da economia de escala, os preços cairão.
E isso do preço cair, dependendo da empresa, se ela tem esse poder ou não, porque às vezes isso pode ser uma estratégia mesmo para aumentar a intensidade de rivalidade entre os concorrentes, né? Eu tenho a capacidade de fazer com que todo mundo baixe preço. Se todo mundo baixa preço, alguns não sobreviverão, você concorda? Então, esse é um ponto aqui que caracteriza e mostra o quanto que um setor ele tem rivalidade. Então, a intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes num setor, vamos pensar no setor calçadista, também tem a ver com a capacidade aumentada. O quanto que uma empresa tem de capacidade produtiva e o quanto que ela pode fazer com que isso aumente ainda mais. Ou seja, uma empresa coloca maior do seu volume de produção no mercado, vai fazer com que outros também tentem fazer isso e, acontecendo esse excesso de oferta, o preço cai. Beleza? Então isso é um elemento que também mostra a intensidade de rivalidade entre os concorrentes existentes. No próximo vídeo, concorrentes diversos. No vídeo passado eu tratei sobre a ausência de diferenciação ou custos de mudança. Valeu!